Falei que eu ia voltar, falei que eu ia começar a postar mais vídeos e tô aqui, né? Tô tentando aqui começar alguma coisa no YouTube, botar um pouco pra fora as minhas opiniões. E antes de você ouvir minha opinião, já dá um like aí, porque depois que você ouvir minha opinião, você vai achar que eu sou um tremendo maluco. Já fazia um bom tempo que eu queria fazer esse vídeo sobre o primeiro filme do Avatar, mas eu não consegui. Como agora lançou o Avatar 2, então eu acho que tá no momento ideal para mim poder fazer um vídeo de por que você assistiu errado ao filme Avatar de 2009. Tudo muito bonito, toda essa conexão deles com a Mãe Terra, com a natureza, ele tendo que seguir as trilhas, como ele diz, todos os dias ele tinha que seguir os trilhos, os rastros. Você foi uma pessoa assim como eu, que sempre desde criança amou muito árvores, amou muito terra e toda essa coisa absurda que é a natureza, que deveria ter muito mais na vida de todas as crianças. Eu acho que as crianças deveriam ter um pouco mais dessa pureza de brincar numa árvore, de brincar com terra molhada e tudo mais. Escutar o barulho dos grilos, dos sapos à noite, porque é um som, cara, é espetacular, maravilhoso. E quando você começa a perceber mais sobre a energia das coisas, sabe, de que nós somos movidos por energia, essa é a mais pura realidade, física quântica, nós somos feitos de energia. E eu acho que essas coisas estão fluindo, sabe? Se você precisa se sintonizar a certas energias para poder compreender como que algumas certas coisas funcionam. E é justamente isso que é falado aqui dentro do filme do James Cameron de uma forma magnífica. Eu estou tentando entender essa forte conexão que o povo tem com a floresta, que flui através de todas as coisas vivas e que um dia tem que ser devolvida. Somos movidos, nós somos transformados, nós somos feitos de energia primordial, energia que está desde o início do Big Bang, sabe? O mesmo fluxo de energia que corre em você é o mesmo fluxo de energia que correu no início dos tempos. Eu acredito que a morte seja isso, você devolve a sua energia para o universo, você devolve a energia para a Mãe Terra, é toda aquela coisa ainda maior e superior que nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender. Eu digo para vocês darem uma olhada sobre a teoria das cordas e tudo mais, sobre essa questão das dimensões, porque é basicamente aquilo, é algo que você não consegue compreender porque você ainda não vive ali. Eu acho que nosso corpo é mais ou menos como um receptáculo, né? O planeta Terra ele serve como isso, você está ali dentro daquele receptáculo, você precisa construir essa energia dentro do seu corpo, precisa trabalhar a sua mente para que no final essa mente possa evoluir, possa ir para um outro estado em que você não vai perder. Eu duvido muito, cara, toda essa nossa experiência que a gente tem dentro da Terra, é meio difícil de você acreditar que essa experiência, essa vivência toda que você teve aqui vai se perder, porque até a ciência diz isso, a informação é a única coisa que não se perde, ela pode ser transformada, mas perdida não. Eu sou apaixonado, fascinado pela mitologia, pela criação, por todo esse mundo do Avatar. E essa primeira viagem deles, que eles veem esses outros animais, nossa, cara, como eu fiquei maravilhado com isso, eu fiquei apaixonado, igual eu disse no início do meu vídeo sobre o Avatar 2, o Avatar O Caminho da Água. Eu quero deixar muito claro que eu já sou fã do Avatar antes desse filme virar uma franquia de sucesso. Lembro de ter ficado realmente apaixonado quando eu assisti a esse primeiro filme. Eu não assisti no cinema, eu não tive a experiência de assistir no cinema, muito pelo contrário, a minha experiência era para ter sido horrível, porque eu assisti numa época em que as gravações de cinema, sabe, foi pirata, tenho que confessar que foi pirataria, e vamos ser sinceros, né, com preço absurdo que a gente tem que pagar pelos ingressos, eu paguei para assistir Avatar 2 de novo, e eu paguei assim, quase chorando, porque foi muito caro. Então eu acho que a pirataria ela ajuda muito a fazer com que a cultura ela vá em lugares pobres, em lugares onde as pessoas não podem pagar para assistir aquilo, né? E o cinema é um dos principais motivadores da pirataria. Não estou falando que é certo, não estou dizendo jamais que é certo, mas eu acho que pelo momento em que a gente vive, é o que nós temos.
né? E eu lembro muito bem de ter assistido isso e ao mesmo tempo apesar de tudo ser muito escuro e tudo mais, eu ter me maravilhado demais com esse mundo. Eu era uma criança ali, eu tinha uns 11 anos mais ou menos, e eu fiquei muito maravilhado. Realmente é algo que dá uma vontade de você querer viver em Pandora, querer morar dentro de Pandora, querer passar suas noites dentro daquele lugar, sabe? Porque tudo é muito iluminado, tudo é muito bonito, tudo é muito cheio de cor, cheio de vida e tudo mais, e belezas transcendentais, que tudo isso fica muito explícito aqui dentro do Avatar. Eu lembro de ter ficado apaixonado quando eu vi esse cavalo, né? Uma memória de uma criança é bonita, né? Tem gente que gosta de comer salada direto na horta. Eu via cavalos assim, eu queria brincar, que eu tava naquele mundo do Avatar, eu fazia as flechas e é porque é um mundo muito bonito, é um mundo pra criança principalmente, é um mundo fantástico. Eu acho que isso vai ser lindo. Vai ter uma geração que já cresceu com esse Avatar, como é o meu caso, né, que de 2009 eu ainda era uma criança, e vai ter essa geração que vai assistir Avatar 2, Avatar 3, que vai ser uma segunda geração, vai ter uma mistura de gerações ali. E porque apesar do que as pessoas falam de que Avatar não tem fãs, Avatar tem sim fãs, e são fãs muito grandes. A fanbase de Avatar, ela é grande, e o maior exemplo disso tá aí, tá na bilheteria, né? As pessoas estão indo assistir, o problema é que as pessoas elas estão acostumadas a ver fanbase igual Marvel e DC, sabe? E não é uma coisa igual James Cameron falou, é uma coisa pra todo mundo. Então às vezes é uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, que gosta do Avatar, que assistiu o Avatar e tem uma boa recordação com o Avatar. Então são esses fãs que são misturados. Então não é uma coisa específica, não é um grupo específico. Tem um cara na Marvel que gosta do Avatar muito, tem um cara na DC que gosta muito do Avatar, tem um cara que odeia filme da Marvel e da DC de super-herói e adora muito Avatar. A questão da ligação deles se conectarem através do cabelo e tudo mais, depois dessas cenas aí, mais pra metade, quando ele encontra com a Neytiri de uma forma mais corporal, digamos assim, né, você vê que eles fazem sexo dessa forma. Então meio que dá a entender, fica subentendido que ele faz sexo com os animais. Isso é muito esquisito, James Cameron. Isso ficou esquisito. As pernas fortes. Eu disse o que fazer. Mental. Sinta o corpo da pessoa, sinta a respiração da pessoa, as pernas fortes da pessoa, sabe? Tipo, toda essa conexão mental, dizer a ela o que fazer através da sua mente, através do seu jeito, toda essa troca de energia que acontece quando estamos juntos de outra pessoa. Então tudo isso fica muito bem colocado aqui, e dessa forma como eu disse, da ligação, né? A ligação da forma que acontece é do mesmo jeito, e não só com o animal, né? Não só entre Na'vi e animal, mas tem toda essa, como eu disse, o filme todo ele tem toda essa estrutura sobre a mãe natureza, né? Então tem até a ligação quando eles encontram a Eywa, que eles se ligam a ela para tentar entender um pouco sobre os antepassados e tudo mais, tem aquela ligação entre eles e a natureza. Então tudo isso está muito interligado entre a natureza. São frases específicas que se você precisar tirar ali e colocar entre aspas ali, são frases pra vida, sabe? Eles encaixaram frases perfeitas em momentos ideais, em momentos em que contribuem, né, com o que está sendo mostrado em tela. Às vezes o filme, ele fala demais, o que é o caso, por exemplo, do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu acho que ele mostra muito e fala demais, sabe? Eu acho que deveria ter um consciência, ele deveria ter mostrado muito, falado menos, né? E no caso do Avatar ele consegue fazer esse misto, esse equilíbrio perfeito entre mostrar a cena, mostrar o que está acontecendo e dar aquele diálogo, porque é um filme mais narrado, porque ele meio que é um vlogger, né? Ele meio que faz um vlog para poder explicar o que ele está sentindo, o que ele está passando, e tudo isso também tem explicação dentro do filme. É meio que o diário de bordo dele com o exército, com as forças armadas ali. O personagem do Jake Sully, ele tem essa briga com a doutora, uma coisa que nós vimos acontecer muito isso na pandemia, tanto que a ciência é desacreditada, é uma coisa que o Christopher Nolan fala muito bem lá no Interstellar também, porque a doutora, ela tem essa visão de que ele não vai agregar nada para ela, tá precisando desse cientista, porque o irmão dele era um cientista, ele estava dentro daqueles projetos, ele sabia tudo sobre o que estava acontecendo ali, e na hora que perderam eles viram a oportunidade perfeita de colocar esse ex-soldado aí, né, e infiltrar ali dentro dessa organização científica.
E isso é muito interessante porque logo em seguida ela fala uma frase que, como eu disse, essas frases, né, são maravilhosas dentro desse filme. Tá vendo? Viu? Eles estão cuspindo na gente sem ter nem a decência de mentir e chamar de chuva. Sabe, tipo, isso é muito forte, cara, porque é exatamente o que o governo tá fazendo com a gente, né? Eles realmente cospem e tá lá a sujeira jogada em cima da gente. Uma doutora que não vai muito com a cara dele no início, mas os dois personagens que um precisa muito do outro pra tentar crescer ao longo do filme. Isso é bastante interessante, porque você vê essas faíscas rolando no início do filme e tem uma progressão tão boa, sabe, que ao longo do filme você aceita que esses dois têm uma conexão muito grande, né, muito firme. Fica na aeronave. Um idiota armado é o suficiente. O outro corpo, você tem que cuidar também desse corpo aqui, entendeu? Agora conta. Entendi. Toda essa cena inicial é uma das melhores cenas que fizeram nos últimos anos do cinema. É uma cena muito boa, muito bem dirigida, muito bem montada, sabe? Você se sente ali dentro da pele do personagem e é até compreensível porque como era um filme 3D ele tinha que trazer essa ideia de que você estava dentro do personagem, que é uma coisa que eu até senti um pouco mais de falta no segundo filme. Aqui eles transmitem isso de uma forma muito boa, e não só nessa cena, né? Eles têm esse uso da montagem, zoom às vezes em alguns personagens, em alguns animais, em cenas específicas. Então toda a montagem e a edição do primeiro filme do Avatar junto ali, misturado com a trilha sonora fantástica, dão essa sensação de que você faz parte do filme, você faz parte daquela jornada. E tem uma jornada clássica, né? A jornada do herói clássica dentro desse filme. Você vê que quando o personagem ele se encontra no fundo do poço, é quando ele finalmente tem essa chance de subir, né? No caso aqui, ele sai da terra e é elevado lá o general, se eu não me engano, coronel, general, alguma coisa assim, ele falando para os outros soldados sobre Pandora, meio que fazendo esse monstro de Pandora, que é o que justamente acontece com boa parte dessas forças armadas em si e tudo mais, essa manipulação que tem por trás, né, dessa ideia de mostrar que, ó, esse povo aqui específico, eles são inimigos. Por quê? Porque tem algo a mais por trás, que às vezes eles nem demonstram para os soldados pequenos, né? Que ele usa uma frase no início como nada de um pouquinho de medo para motivar as pessoas, né? Quando ele enxerga, ele percebe isso no início do filme, mas ele não percebe isso no momento em que está acontecendo com ele. Então ele fala para ele que se ele cumprir a missão dele, ele vai entregar as pernas pra ele. Então, tipo, tudo isso já trabalha muito, muito no psicológico do personagem, né, e tudo mais, sendo que ele começa a perceber ao longo dos filmes que ele não precisava daquilo, porque ele já tinha as pernas dele quando ele entra no novo corpo, quando ele entra no corpo do Avatar. E eu acho muito interessante que a trilha sonora dele também é muito boa. A trilha sonora dele, ela sabe ser alta quando ela necessita, ela sabe ser suave, mágica, sabe, fantástica quando necessário, quando precisa mostrar algo fantástico sobre o filme, ela vai ser algo fantástico. E é, por exemplo, essa cena inicial, quando ele tem o primeiro confronto com um animal maior de Pandora, né, porque todos os seres em Pandora são maiores. Então eu acho toda aquela cena principalmente bem construída, quando os animais veem o outro maior atrás dele e ele não percebe o animal que está surgindo atrás dele, quando toda essa cena de suspense que você fica meio sem ar por conta de tudo que está acontecendo, esses barulhos que são claramente, né, a edição de som desse filme claramente fez uma referência aos sons de Jurassic Park. Come. Então tem toda essa cena inicial que lembra assim uma cena de Jurassic Park, do dinossauro perseguindo ele e ele indo atrás e ele todo, sabe, tipo... Senhora? Então é uma cena muito boa e a trilha sonora muito bem conduzida de forma magnífica, majestosa. Até terminar dessa forma incrível em que é eles pulando dentro da água, e aí o Jurassic Park já referencia ao filme do Avatar, pra você ver como é um ciclo, né? Como uma coisa no cinema contribui com a outra. Eu acho isso muito bonito.
faz com que a narração do personagem seja muito boa. As coisas que ele vai colocando, você vai absorvendo e você vai assistindo, então tudo faz um sentido lógico. É um roteiro realmente muito bem estruturado. Você pode pegar uma narrativa simples, uma narrativa já batida, uma narrativa que se pareça muito com outros filmes, como é o caso aqui de Avatar, e ainda assim conseguir construir uma coisa muito grandiosa. Então, o jeito que eles trabalham aqui dentro da narrativa, dentro de todas as unidades temáticas e como eles desenvolvem todos os personagens e conseguem criar diálogos, faz com que esse roteiro simples se torne algo muito maior, com que ele traga vários questionamentos e que ele seja profundo. E os efeitos especiais dentro desse filme são muito bons, porque ele é um filme praticamente todo construído à base do CGI. Poderia ter ficado algo fantasioso, algo difícil de você comprar, mas não, as coisas ali estão realmente muito realistas, né? As coisas ali estão em um grau de realismo absurdo, que beira um pouco com a fantasia, porque o filme em si ele é uma espécie de ficção científica misturado com uma fantasia, né? Então você admira, porque é tudo muito brilhante, tem essa fotografia meio neo-noir, que é uma coisa que não é tão neo-noir, é uma fotografia neon, que pra mim é fantástica. Eu sou apaixonado por filmes em neon. Agora vamos lá falar sobre isso. Eu não queria falar sobre isso, mas vamos ter que falar sobre isso. Dizem as más línguas que Avatar é uma cópia de dois filmes, que é Dança com Lobos e Pocahontas. Eu já tiro logo um de cara aqui. Pocahontas não tem quase nada a ver com Pocahontas. A única coisa que tem essa questão dos índios, né? Mas o Dança com Lobos já é mais isso. É um personagem, um cara branco, que ele se apaixona por uma índia e, cara, é muito, muito, muito semelhante à narrativa, à história. Então essa ideia dos índios de você estar se aprendendo um pouco mais a conviver com a natureza, aprendendo um pouco mais a conviver com aquele mundo do qual os humanos, né, demonstraram que era errado. A ideia até mesmo do cinema antigamente era falar que os índios eram os grandes vilões, e nós sabemos que tudo aquilo ali era uma forma de tentar, no caso dos Estados Unidos aconteceu isso de uma forma ainda maior, né, que é o genocídio indígena, que aqui no Brasil eles tentam fazer, mas se tudo der certo eles não vão conseguir, porque o Brasil é um planeta mais... Não, você é burro, cara, que loucura. É um país em que ele é mais justo, digamos assim. A gente tem muito vagabundo, muito filha da puta aqui, nós brigamos ainda. Porém, tem um filme que Avatar é ainda mais semelhante. E esse, quando eu assisti esse filme, eu falei, caraca, Avatar não era aquela coisa linda que eu imaginei. Poucas pessoas se ligaram que esse filme é muito semelhante com o filme Atlantis, da Disney, O Reino Perdido. É muito semelhante. Também tem essa narrativa do cara que se apaixona por uma mulher, e essa mulher ela é de uma outra cultura e tudo mais, tem tudo isso. E esse vilão do filme é um coronel ou é um general, é alguma coisa do tipo, que é extremamente parecido com o vilão daqui. O que move a trama do Atlantis é justamente que eles estão atrás de um mineral, né? E lá no filme do Avatar também eles estão atrás de um minério, né? Tipo, tem essas conexões muito próximas. Parece que realmente que Atlantis foi um espelho para a história do Avatar. O personagem principal está dentro de um grupo de cientistas que tem esse problema com esse grupo do exército, que um tem uma ideia diferente do outro e tudo mais. Então você vê que é realmente muito parecido. É arrepiante como essas histórias são parecidas. E isso não tira mérito dele de ter feito uma obra-prima, de ter feito um filme incrível, de ter feito uma possível grande franquia, porque ele fez uma coisa magnífica e perfeita, ao meu ver. Eu gosto muito de usar esse paralama, eu gosto de usar muito esse paralelo, que é o caso de que eu tô escrevendo um roteiro de um filme e eu já tava começando a escrever, trabalhar nele, até que eu percebi que a história dele é muito semelhante, o plot dele é muito semelhante com um outro filme, mas eu estava fazendo antes de eu perceber isso, entendeu? Acho
acho muito interessante que no início do filme, por exemplo, ele não tá muito envolvido com aquilo, ele não quer fazer parte daquilo. E de repente, com o tempo, ele não quer mais fazer parte de ser humano, ele só quer viver dentro daquele mundo. Porque quando ele não gostava daquele mundo, agora ele gosta de fazer parte daquele mundo, ele acaba deixando de trabalhar o corpo físico dele, o corpo humano dele, para trabalhar apenas esse corpo espiritual. Entre linhas, é tratado de uma forma como uma depressão, né? Ele tá mais preso ao mundo da cabeça dele, ao mundo fantasioso dele, ao mundo que tecnicamente não é o real, não é o mundo dele. Ele tá muito preso àquilo e querendo ficar mais tempo lá nesse mundo fantasioso do que ter que encarar a realidade dura. Ele começa a perceber o tanto que ele é errado, o tanto que as escolhas que estão dentro dele são escolhas corruptivas, sabe? E é ali que ele começa a trabalhar esse outro lado dele, que ele começa a despertar os olhos dele para a vida depois de alguns acontecimentos ao longo do filme. Tudo está ao contrário agora. Como se lá fosse o mundo real. E esse aqui fosse o sonho. Inclusive quando o coronel chega até ele, né, ele conversa e fala que vai conseguir cumprir o objetivo dele, o coronel já tira ele da jogada, fala, você já conseguiu cumprir aí. E isso deixa muito claro que ele estava sendo só manipulado, que ele estava sendo só usado, né. Tem essa metáfora magnífica, por isso que eu falo que o primeiro filme é espetacular, essa metáfora do Avatar. Avatar é justamente isso, é um corpo que não é seu, é um corpo. Quando você cria um personagem no videogame, você está criando um avatar seu. Então ele acaba sendo esse avatar, esse ser manipulado pelo governo, né? Ele acaba vestindo esse manto de soldado, esse avatar de soldado, sendo que na verdade ele quer usar o outro avatar, que é o avatar mais próximo do que é ele, que é o avatar Na'vi. Então, e justamente quando ele chega no coronel e ele fala que só falta uma coisa pra ele terminar a jornada dele, que o coronel percebe, eu perdi ele pra esses bandos de hippies aí, sabe? Tipo, mas é isso, cara. A realidade é que nós estamos seguindo por esse caminho que os hippies já mostraram pra gente lá na década de 60, sabe? Tipo, que o mundo precisa ser mais justo, que o mundo precisa ser mais igual, que o mundo precisa absorver mais e começar a respeitar mais a natureza. E é isso. A tendência do planeta Terra é evoluir para esse lado da humanidade. E quando ele finalmente tem aquele encontro amoroso com a Neytiri e tudo mais, em que ele sela esse lado dele mais hippie, esse lado dele Na'vi, ele se pergunta o que foi que ele fez. Porque ali naquele momento ele fez a escolha dele. Ele tinha dois lados, ele tinha uma escolha A e uma escolha B. Quando ele escolheu ali a pílula vermelha, né? Quando você escolhe a pílula vermelha, você abre os olhos para o que é o conflito. Então o conflito finalmente chega para tentar roubar aquilo que não é deles. E essa outra referência aos peregrinos, aos colombos, né? E aos, aqui no caso, os portugueses que chegaram aqui e tomaram as coisas dos índios. As coisas que acontecem neles são realmente grandiosas. Tem toda aquela questão do Toruk Maktu, que é como se fosse esse ser que vai vir, esse Jesus Cristo, né? Tem essa visão também de Jesus Cristo que vai vir e vai salvar eles e vai dominar o ser que ninguém domina, que é o Toruk Maktu. Esse ser, esse Jesus, né? Ele vai por cima daquele ser e o domina e torna aquele símbolo de justiça, de empoderamento, e aquele que vai vir e salvar tudo, porque é justamente no momento em que toda a tribo, em que todas as pessoas estão desacreditadas dele, em que ele chega e mostra, cheguei aqui para ser esse salvador. Então quando ele encontra finalmente esses seres, né, que eu achava seres muito bonitinhos, eu lembrava muito quando você assopra um dente de leão, sabe, que sai aquele, eu lembrava desses bichos, pra mim era dentes de leão, é assim que eu chamava eles. Tem essa relação com Eywa, então você vê que a personagem é a Na'vi, por conta de todos os conflitos que eles já tiveram com seres humanos, ela iria matar o personagem do Jake Sully. Só que aparece esse ser, né, esse animal que senta ali dentro da arma dela, e ela vê que ela não pode matar ele. E logo em seguida ela tem aquela cena bem bonita em que acontece quase que uma apoteose entre ele e esses animais, quando eles todos
circulam o corpo dele e ela tem essa visão de que tem algo maior ali dentro, ela sente essa energia de que tem algo maior ali dentro dele, né? E ele faz toda uma transformação nessa jornada do herói, né? Ele vai até a árvore e ele pede essa ajuda de Eywa, ele pede essa ajuda da Mãe Terra, e toda a natureza ela responde a esse chamado desses índios, a chamada desse povo que respeita, que sabe respeitar eles. Então tem toda aquela cena maravilhosa em que todos os animais eles brigam pela defesa da terra, né? Eles saem em defesa da terra. É toda essa questão da natureza, ela tá indo de encontro contra os seres humanos, né? Os seres humanos eles fazem as coisas erradas para destruir a natureza e vem o aquecimento global. A natureza devolve, né? A natureza ela nunca vai morrer, a não ser que a nossa atmosfera saia daí, sabe? Mas só que ela vai batalhar contra os seres humanos. Nós vamos ser extintos e depois de anos a natureza vai se reformular. Essa é a mais pura realidade, porque nós estamos caminhando a nossa própria destruição. A natureza ela está respondendo, sai à procura de cada um dos povos, do povo da terra, de outro lugar do planeta, do povo de não sei aonde, de outro lugar do planeta e tudo mais. Então ele cria esses clãs, né? Ele junta todos esses clãs para batalhar nessa batalha final contra os seres humanos. Então isso é uma coisa muito típica dos filmes dos grandes épicos, né? Então quando ele é derrubado, quando ele é desacreditado até mesmo pela tribo, ele chega como esse Turuk Maktu, ele chega como sendo o salvador daquele povo. Cortando aqui rapidinho a edição também, eu tenho que falar que nessa cena em si é uma cena que tem essa ideia de que ele ressuscitou, sabe, de que ele morreu e voltou das cinzas. Então tem toda essa simbologia dentro dessa cena em especial. O cara que vai trazer esse novo brief, né, essa nova respiração para esse povo, para esse Omaticaya, dar essa nova chance, essa nova possibilidade de um futuro. Como esse Avatar aqui, ele tinha uma pretensão muito grande, ele tem toda essa jornada muito bem trabalhada nos primeiros 1 minuto e meio ali, até chegar na metade, de construção do personagem, mas ao mesmo tempo deixando tudo muito grande, é tudo muito grandioso pro final, que é um embate de praticamente 1 hora de embate, e é uma coisa grandiosa, são todas as tribos do planeta contra as pessoas. Não tem esse embate, esse Vingadores do Ultimato, sabe, aquela cena final do Ultimato. E ao contrário do Vingadores do Ultimato, que eu não acredito que seja um épico, aqui o filme todo é construído para ser esse épico. Eu gosto de comparar agora com Matrix, sabe? Matrix, o primeiro filme, ele é um filme que tem ele tem continuações, mas o primeiro filme é fechadinho, ele tem um início, meio e fim ali, ele é bem fechado, bem redondinho, e é o caso que acontece aqui de Avatar. Então mesmo se Avatar tivesse fracassado e não tivesse sido um sucesso, ele é um arco fechado e é um arco grandioso. É por isso que Avatar é sim um dos filmes mais incríveis já feito nos últimos anos, e eu acho que com o passar dos anos, com esse número de fãs que vão surgir e as pessoas vão começar a perceber melhor como que esse filme é definitivamente uma obra-prima, uma obra maravilhosa, cheia de metáforas, cheia de analogias, e principalmente que foca nesse assunto que nós precisamos tocar, que é a proteção da Mãe Terra e o respeito à vida, o respeito ao próximo e o respeito ao desconhecido, aqueles que nós não conhecemos, aqueles com que a gente apenas escuta coisas erradas ali e aceita aquilo como verdade. E é isso, é toda essa questão de proteger, de ter mais respeito com o próximo, de ter mais respeito com os povos originais e ter mais respeito com a natureza, com a casa que você vive. E até essa imundície toda que está causando, palavras causam isso, gestos, atos de governantes, de pessoas, causam essa destruição da natureza, causam essa destruição desse mundo. O mundo ele está evoluindo para uma coisa maior, uma coisa mais respeitosa, mas talvez a gente não tenha tempo de chegar até lá por conta de toda essa destruição que nós estamos fazendo no agora, vivendo agora, pensando no agora e esquecendo um pouco de pensar no que pode acontecer no futuro. E se você gostou desse vídeo e quer entender um pouco mais sobre si, eu gostei tanto assim do segundo filme do Avatar como eu gostei desse primeiro filme, você pode assistir clicando nesse vídeo aqui que tá maravilhoso, eu também gostei muito. Os filmes que eu mais quero assistir em 2023, descubra quais são esses filmes. Em primeiro lugar já não é mais The Flash, porque eu perdi um pouco a vontade de assistir The Flash por conta desse vídeo aqui, ó. Valeu. Às vezes demora, às vezes é rápido, mas a gente sempre tem que acordar.